Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH, nesse início de final de semana, finalzinho de tarde de sexta-feira, início de noite. E eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, muito relevante, que é a dengue hemorrágica, que é a forma mais grave da dengue e que mata. A minha filha mesmo teve dengue hemorrágica num surto há alguns anos atrás e eu passei um perrengue danado. Vou passar para vocês algumas experiências, alguns relatos que são importantes para que quando você identifique em alguma pessoa a dengue hemorrágica, possa se agir rapidamente para salvar vidas. Eu sou Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Eu escolhi esse tema para hoje porque ao longo dessa semana um colega lá da universidade relatou que estava com dengue. E é importante que a gente, nesse período chuvoso, compreenda que a dengue é uma doença que se espalha através da picada de um mosquito, o Aedes aegypti. E o Aedes aegypti é um mosquito extremamente simples, eu vou começar por esse ponto, falando da simplicidade de você identificar o Aedes, porque o Aedes é o transmissor da dengue, através da picada. Ele é um mosquito negro de pintas brancas, é muito fácil de você identificar e é um mosquito que não tem hábito noturno. O hábito do Aedes aegypti é um hábito diurno. Ou seja, se você vê um mosquito que está ali picando, um pernilongo, ali no intervalo entre 10 da manhã e 4 da tarde, provavelmente é o Aedes, porque a muriçoca, que é um mosquito que pertence ao gênero Culex, ela pica no horário da noite. A muriçoca ela não tem hábito diurno. Então, viu um mosquito, um pernilongo, rodeando você ou rodeando alguém da sua família durante o dia, provavelmente é o Aedes, mate. Se você vê que ele é preto com pintas brancas, é o Aedes, tem algum foco próximo à sua casa e aí é que reside o perigo. O Aedes é um mosquito que se multiplica em água parada. Depois que os adultos acasalam, as fêmeas põem ovos na parede dos recipientes, isso é um outro detalhe muito importante. E esses ovos eclodem liberando larvas que vão evoluir até originar os adultos. Então, não basta para combater o Aedes aegypti você simplesmente evitar água empoçada na sua casa ou sair esvaziando potes que tenham água acumulada. É necessário pegar uma escova e escovar a parede do recipiente, porque o Aedes coloca os seus ovos não boiando na água, e sim grudados na parede do recipiente que contém água parada. Então é muito importante ter essa conscientização. Pois bem, no Brasil são identificados 4 sorotipos de dengue vírus. Normalmente, dengue se manifesta como dor no corpo, dor nas articulações, febre, calafrios, mas a forma hemorrágica ela se manifesta normalmente numa pessoa que já contraiu dengue anteriormente, ou seja, é quando a pessoa contrai a partir da segunda vez que acontece uma reação imunológica exacerbada e essa reação imunológica exacerbada afeta a nossa hematopoiese. Hema o quê? Hematopoiese é o nome que se dá ao processo fisiológico de produção de células sanguíneas. Nós temos na nossa medula óssea um tecido que é capaz de produzir glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos que são células de defesa e são capazes também, a medula óssea também é capaz de produzir plaquetas. As plaquetas são fragmentos de uma célula da medula chamada megacariócito. Essa célula libera pequenos fragmentos chamados plaquetas que são muito importantes na coagulação do nosso sangue. Mas as plaquetas elas são também importantes num processo de manutenção da integridade dos nossos capilares, que são vasos extremamente finos, extremamente delicados que nós temos em nossos tecidos. E aí é que reside o problema. As pessoas que contraíram dengue uma primeira vez e que contraem dengue uma segunda vez e que por uma especificidade imunológica de resposta ao vírus da dengue adquirem ou desenvolvem a dengue hemorrágica vão ter uma redução na produção das plaquetas. A medula óssea é afetada, o número de plaquetas começa a diminuir e a pessoa começa a agravar o quadro de dengue. Basicamente, o que é que nós temos que entender? E nós não precisamos ser médicos para isso. Basta que a gente tenha uma pequena noção. Quando a pessoa desenvolve dengue hemorrágica, os primeiros 2, 3 dias equivalem a uma dengue normal.
dores no corpo, febre, moleza, indisposição. A partir do terceiro dia, fique atento a alguns sinais e sintomas. Por exemplo, a pessoa começa a ter vermelhidão nos olhos, a pessoa começa a ter ou relatar dor abdominal e a pessoa pode, inclusive, ter uma urina mais escurecida. As pessoas acham que a dengue hemorrágica vai se manifestar com hemorragias pelo corpo, não necessariamente. Então, como é o mecanismo da dengue hemorrágica que pode levar à vermelhidão dos olhos, que pode levar principalmente, esse talvez seja o principal sinal, dor abdominal. Quando você aperta o abdômen da pessoa, ele começa a doer. E às vezes dói até espontaneamente. Isso por quê? Bom, como na dengue hemorrágica a medula óssea é afetada e as plaquetas começam a diminuir, a pessoa começa a ter uma fragilidade na integridade dos capilares, que são aqueles vasos bem fininhos que eu falei agora há pouco. Com isso, uma parte do plasma sanguíneo começa a vazar, começa a extravasar para os nossos tecidos, ou seja, uma parte do líquido que forma o nosso sangue começa a sair dos nossos vasos e começa a se acumular nas cavidades, dentre elas a cavidade abdominal. Com excesso de líquido no abdômen, começa a doer. E a pessoa começa a ter uma redução do volume sanguíneo e com isso a pessoa começa a reduzir a sua pressão arterial. Se essa pressão cair demasiadamente, gente, no caso da dengue hemorrágica, cai rapidamente em algumas horas. A pessoa pode ter um choque. E esse choque pode levar a um infarto e a morte fulminante em questão de horas. Qual é o tratamento para a dengue hemorrágica? O tratamento é aguardar para que o corpo responda à infecção viral com a produção de defesas na forma de anticorpos e células de defesa, só que para isso, se a pessoa aguardar simplesmente, a pressão vai cair pela redução do volume sanguíneo, porque o sangue está vazando, o líquido está vazando pelos capilares que estão fragilizados pela diminuição das plaquetas e a pessoa pode morrer. Então, além de esperar, tem que tomar muito soro. Por isso que a pessoa com dengue, com suspeita de dengue hemorrágica, vai para o hospital e toma soro na veia, mas em grande quantidade, para repor aquele líquido perdido pelos capilares que estão com a sua fragilidade aumentada em função da redução das plaquetas. Ah, quer dizer então que o tratamento para dengue hemorrágica consiste em repousar e tomar muito soro? Basicamente é isso mesmo. E aguardar que o corpo mate o vírus e a pessoa possa se recuperar em questão de 1 ou 2 dias, tá? Então, para vocês verem que um tratamento muito simples, quando o diagnóstico é feito precocemente, pode salvar milhares de vidas, tá certo? Bom, como saber que a pessoa está evoluindo para uma dengue hemorrágica? Existe uma prova, um teste, um exame muito simples de ser feito no consultório médico e que o médico, quando está com suspeita de dengue hemorrágica em um paciente seu, faz. É a chamada prova do laço. A prova do laço consiste em colocar aquele aparelhinho de pressão no braço, inflar aquele aparelhinho de pressão e aguardar de 3 a 5 minutos com aquele aparelhinho inflado. Normalmente 3 minutos para criança, 5 minutos para adulto. Depois que aquele aparelhinho está inflado, que o médico tira do local, ele vai observar no local se houve a formação de pequenos nódulos avermelhados, como se fossem pequenos pontos de coágulo. Numa área de 3,5 cm a 3 centímetros quadrados, se aparecer uma quantidade acima de 20 pontinhos avermelhados, é sinal que o paciente está evoluindo para uma dengue hemorrágica e deve ser internado rapidamente para começar a soroterapia, ou seja, a administração de soro na veia para manter o volume sanguíneo e evitar o choque e evitar a morte. Eu vou relatar para vocês agora uma experiência que eu tive com a minha filha, a minha única filha, quando ela tinha 6 anos de idade. Houve um surto aqui no Piauí muito grande de dengue, os hospitais estavam lotados e eu procurei um hospital, um pronto-socorro com a minha filha com muita febre e eu comecei a perceber que ela estava possivelmente evoluindo para um quadro de dengue hemorrágica. Lá, o médico fez a prova do laço e confirmou que ela estava evoluindo para um quadro de dengue hemorrágica. Conseguimos uma vaga, numa maior sorte, num hospital aqui em Teresina. Ela foi internada e começou a tomar soro na veia, mas uma quantidade muito grande. Só para relatar para vocês,
Quando ela foi internada, o número de plaquetas no exame de sangue que foi feito com ela no momento da admissão no hospital apontava 190 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. O normal é ali 200, 220, 240 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Ela estava com 190 mil, já evidenciava uma tendência de redução das plaquetas. Começou a tomar soro. 2 horas depois, o nível de plaquetas já estava em 120 mil. 4 horas depois, o nível de plaquetas já estava em 70 mil e eu comecei a ficar muito apreensivo, tá? Felizmente, depois de 4 horas em que o nível de plaquetas chegou a 70 mil por milímetro cúbico de sangue, esse nível se estabilizou e aí é bom entender que o paciente internado não apenas toma soro, ele também tem aferido periodicamente a quantidade de plaquetas e está monitorado quanto à pressão sanguínea, para ajustar ali a quantidade de soro que é administrada e ajustar inclusive a possibilidade de uma transfusão de sangue, de uma transfusão de plaquetas. No caso da minha filha, 4 horas após a internação, estabilizou o número de plaquetas ali em 70 mil por milímetro cúbico de sangue. 6 horas após a internação e após tomar várias ampolas de soro, ela começou a aumentar essa quantidade de plaquetas para 90 mil, 100 mil, 120 mil. Um dia depois, passou um dia internada, o número de plaquetas já estava em 220 mil, a febre havia sido controlada e a dengue estava controlada. Ela não evoluiu para o quadro hemorrágico e a sua vida foi salva. Então, é um procedimento relativamente simples, mas a pessoa tem que procurar ajuda médica no momento adequado e de forma muito rápida. Bom, se sobra alguma coisa inusitada dessa experiência que eu tive com a minha única filha, a médica chegou às 10 da manhã do dia seguinte, fez o exame, constatou que o número de plaquetas estava elevado, que ela não tinha mais febre, que a pressão estava controlada e resolveu dar alta para a minha filha. A minha filha, então, do auge da sua ingenuidade aos 6 anos de idade, perguntou para a médica se poderia sair do hospital apenas após o almoço, porque ela havia gostado muito da refeição do hospital. Todos nós nos olhamos, rimos bastante. Minha filha teve alta e está viva e convivendo com todos nós. Então, esse vídeo é simplesmente uma explicação de o que pode acontecer por trás de um caso simples de dengue e que você deve ter esse conhecimento para si e para repassar para outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, deixa teu comentário, não esquece de compartilhar, porque conhecimento sério é importante, inclusive, para salvar vidas. Boa noite, bom final de semana e até a próxima.